Dois tipos de justiça. E.W. Kenyon, capítulo 7. A justiça legalmente nossa. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nosso favor, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Deus fez de Jesus pecado. O pecado não foi somente computado a ele, mas seu espírito de fato se tornou pecado. Ele morreu 2 vezes na cruz. Isaías 53:9, interpretação marginal. E eles fizeram sua sepultura com um perverso e com um homem rico em suas mortes. Observe que em suas mortes está no plural. Ele morreu espiritualmente no momento em que Deus pôs o pecado sobre ele e o fez tornar-se pecado. Ele morreu fisicamente horas depois. Ele morreu no espírito. Isso é mencionado em 1 Timóteo 3,16, que ele foi justificado no espírito, e em 1 Pedro 3,18, que ele foi vivificado no espírito. Primeiro ele foi justificado. Tal momento de justificação pertenceu ao mundo, pois ele foi o nosso substituto. Romanos 4:25. O que foi entregue por conta das nossas transgressões e ressuscitou. Aqui fomos declarados justos. Quando fomos justificados? Quando Jesus foi justificado. Quando Jesus foi justificado? Quando ele foi vivificado no Espírito. Isso explica 2 passagens. Atos 13, 33 e 34, onde Deus diz, falando sobre o Senhor Jesus, és meu filho, hoje te gerei. E Colossenses 1:15 a 18, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito nascido de toda a criação, e ele é a cabeça do corpo, a igreja, a qual é o começo, primícia, o primeiro nascido dentre os mortos. Jesus foi a primeira pessoa que nasceu de novo. Ele foi o primeiro que nasceu, e seu nascimento para fora da morte e para dentro da vida foi por nós. Agora podemos entender Efésios 2:10, pois somos suas primícias, criados em Cristo Jesus. E quando ele fez tal obra? No tempo em que falei, no tempo em que ele foi feito pecado, justificado, ressurreto da morte, levou o seu sangue ao lugar celestial no Santo dos Santos e sentou-se à destra de Deus. Ele sentou porque a sua obra foi consumada, porque a nova criação pôde se tornar uma realidade. Agora os homens passaram da morte para a vida, puderam se tornar a justiça de Deus nele. Se Jesus foi feito justo, e feito tão justo ao ponto de que ele pôde sair do inferno e ir para o céu, se ele, após ter sido feito pecado, pôde tornar-se tão justo ao ponto de que ele pôde ir à presença do Pai, sentar à sua destra e ser aceito lá pelo Pai, então cada um que aceita Jesus Cristo como Salvador, confessa seu senhorio e recebe a vida eterna, se tornará tão justo como Jesus é, porque Jesus foi feito para nós justiça de Deus. Isso não para aqui. Ouse voltar para Romanos 3:26 e leia a versão americana. Era para provar na atualidade que ele mesmo é justo e que justifica aquele que tem fé em Jesus. Aqui Deus declara que ele mesmo se torna a justiça do homem, daquele que crê em Jesus como o Salvador e o confessa como Senhor. Se nos tornamos a justiça de Deus em Cristo, e a justiça significa a capacidade de ficar na presença do Pai sem condenação e com absoluta liberdade, então Deus resolveu o problema da consciência do pecado. Como Deus trata com o problema do pecado? Nenhum homem pode estar certo com Deus simplesmente por ter seus pecados perdoados. Isso deixaria a velha natureza que produz estes pecados ainda ser a dona da situação. Mas quando o homem se torna um filho de Deus, ele é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que são novas. Mas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou com ele mesmo por meio de Cristo. Há uma perfeita reconciliação. Não poderia ser uma reconciliação perfeita se houvesse pecado nesta nova criação.
ele fez do homem um novo ser. Ao mesmo tempo, tudo que o homem já fez em sua vida passada é cancelado, apagado como se ele nunca tivesse cometido pecado. A palavra remissão nunca é usada com o crente, é sempre usada com o novo nascimento. Os pecados de um homem são cancelados apenas uma vez. 8 ou 9 vezes, afeses é traduzido perdão. O perdão nunca é usado com o novo nascimento. Tome como uma ilustração 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isto não está escrito para o homem não salvo. Está escrito para o crente que perdeu a comunhão com o Pai. Perdão pertence ao crente. Remissão pertence ao pecador. Observe cuidadosamente que a natureza do pecado está eliminada e a nova natureza toma o seu lugar. Todos os pecados que a velha criação cometeu são apagados como se nunca tivessem existido. Deus não tem lembrança deles. Quando um homem lhe diz que você deve confessar os pecados que você cometeu antes de nascer de novo, ele é ignorante ao tratar de Deus com o problema do pecado. A nova criação não tem pecados e pecado. Se tivesse pecado, não teriam nascido de novo. Se tivessem pecados, seus pecados nunca seriam cancelados. Hebreus 9:26 diz: ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si, o pecado. Aqui temos a afirmação de Deus em relação ao pecado. O homem pode se tornar uma nova criação porque sua natureza pecaminosa foi posta em Jesus. Quando ele foi feito pecado e acabou com o pecado, o problema do pecado foi uma questão fechada. O homem mais perverso que já viveu pode aceitar a Jesus Cristo e no instante que ele aceita, ele se torna uma nova criação. Quando ele se torna uma nova criação, a natureza do pecado para de ser e uma nova natureza toma o seu lugar. A nova criação. 2 Coríntios 5:17. Nós usamos esta passagem uma vez, mas vamos para ela mais uma vez cuidadosamente. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas essas coisas são de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Observe primeiro, e assim se alguém está em Cristo. A expressão em Cristo significa que quando o homem nasce de novo, ele vem para Cristo. Assim como os ramos estão na vinha, o crente está unido a Cristo. Romanos 6:5. Pois se nos tornamos unidos com ele na semelhança de sua morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição. A nossa união com Cristo. Tal união significa que estamos nele. Então ele diz, e assim se alguém está em Cristo, ou ele é uma nova criação. Não é um problema de pecados perdoados, nem um problema de ter bastante arrependimento, mas é um problema no real novo nascimento. O homem natural está sem Deus, sem esperança, morto espiritualmente, um filho do adversário, e por natureza um filho da ira. Quando ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, confessa-o como seu Senhor, no mesmo momento ele é recriado por receber a vida eterna, a natureza de Deus. João 10:10. Eu vim para que eles possam ter vida e a tenham em abundância. João 5:24 declara que quem crer nele passa da morte para a vida e não vai a julgamento. 1 João 5:12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ou 1 João 5:13. Estas coisas eu vos escrevi para poderdes saber que possuís a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Isso não é uma esperança de vida eterna, isso é o real recebimento da vida eterna, a natureza de Deus. Quando você recebe esta natureza, você perde a velha natureza de Satanás. Você não pode ter duas naturezas ao mesmo tempo. Se você pudesse, você pertenceria a duas famílias ao mesmo tempo. Deus seria o seu pai e Satanás seria o seu pai. Quando você morresse, teria que ir para ambos, céu e inferno. A parte do homem que é recriada é seu espírito.
seu intelecto é renovado, seu corpo é curado, se doente. Quero que você veja claramente que esta nova criação criada em Cristo Jesus, que se tornou participante da natureza divina, passou do domínio de Satanás para o domínio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor desta nova criação. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criação. Efésios 2:8-9. Pois pela graça sois salvos pela fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Tudo o que um homem não salvo faz no arrependimento, na renúncia de pecados, na penitência é obra de homem não regenerado. Isso não tem lugar diante de Deus. Deus trata o pecador como ele é. Não importa quão profundo seja o pecado que ele fez, o novo nascimento o endireitará. Pensávamos que o pecador pudesse orar para que ele pudesse se arrepender até que Deus o perdoasse. Tudo isso está fora das Escrituras. Está certo para um judeu sob a lei, mas não para um pecador sob a graça. O pecador está morto. Todas as boas obras que ele faz são obras do pecado. Ele é pecado. Deus não quer tais obras. Deus o trata como ele é, cheio de pecado, rebelião, natureza satânica, e concede a ele a sua natureza. Sua natureza tira essa sujeira, a natureza suja de Satanás, e o faz uma nova criação. Todos os pecados da velha criação são cancelados instantaneamente. O próximo passo no drama é o ponto crucial de tudo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez ser pecado a nosso favor, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Tudo o que fizemos até aqui foi para uma finalidade, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo. O que a justiça significa? É a capacidade de ficar na presença do Pai como se o pecado nunca tivesse existido, tão livre quanto Adão antes de transgredir. João 8,36. Se, pois o Filho vos libertar, vós sereis livres verdadeiramente, ou realmente. Na nova criação, o Filho nos fez livres. Romanos 8,1. Não há mais, porém, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somos novas criações. Somos justiça de Deus em Cristo. Nós chegamos. Somos filhos de Deus. A única justiça que a igreja conheceu foi a calvinista, que faz o homem digno justo. Este novo tipo de justiça que Paulo descreve é a justiça do homem justo que Deus o fez bom por conceder sua natureza a ele. Quando ele disse que o meu justo viverá pela fé, ele está descrevendo uma nova criação que foi feita justa com a sua própria natureza. Esta não é uma justiça legal, nem uma justiça considerada, mas uma real concessão da própria natureza justa de Deus.